universal palpita e canta. A vida palpita e canta. Vive até no seu sono a pedra bruta, tudo vive. E alta noite na mudez de tudo, essa harmonia que se escuta correndo os ares na amplidão perdida. Essa música doce é talvez a voz de tudo, celebrando a vida. Sem fim na luz que nos encanta, na montanha que aos ares se levanta, no céu sem raias que deslumbra o olhar, no astro maior na mais humilde planta, no certo vinho do tronco secular. A vida universal palpita e canta. A vida universal palpita e canta. A vida universal palpita e canta. A vida palpita e canta. Vive até no seu sono a pedra bruta, tudo vive. E alta noite na mudez de tudo, essa harmonia que se escuta correndo os ares na amplidão perdida. Essa música doce é talvez a voz de tudo, celebrando a vida. Que a poesia da vida seja asa, ação, coração, guitarra, mar, e que ela possa, meu amigo, que essa poesia possa nos ninar. Meu irmão, minha irmã, está começando mais um episódio do seu programa Cruviana Universitária, meus amigos, aqui no canal 2.1 e também nas ondas da 95,9 FM, essas ondas aí que vocês já conhecem. A gente começou esse programa hoje com solo de guitarra e eu quero saudar aqui os nossos entrevistados de hoje. Hoje eu vou conversar com Ben Charles. Bem-vindo, Ben Charles. Muito obrigado pelo convite, prazer em estar aqui nesse programa maravilhoso, esse cenário lindo, que eu já tinha muito tempo que eu estava com vontade de vir. Que maravilha! Vamos já falar desse solo de guitarra aí que deixou o público em casa. Eu tenho certeza que o público ficou embalado, ensandecido na vibe. E eu vou conversar também com a professora, doutora, artista do curso de Artes Visuais, Larissa Gonçalves. Bem-vinda, Larissa! Muito obrigada, é uma grande alegria estar aqui, um grande prazer estar na companhia de vocês e nesse programa tão especial. Nossa, o Cruviana eu digo que o Cruviana é o xodozinho, assim, é muito maravilhoso estar aqui, poder conversar com vocês. E nesse primeiro bloco, eu quero
conhecer vocês um pouco mais. Ben Charles, esse nome artístico, Ben Charles, Larissa Gonçalves. Como é que surge essa persona artística musical Ben Charles? Essa persona surgiu em 1970, no dia 31 de maio, ao nascer. Maravilha. Já nasci assim, já nasci com essa pegada. Minha mãe adora música, o pai dela, meu avô, tocava violão, então eu cresci vendo meu avô tocar violão, aquele cara grande, aquele violão gigante na minha frente, que aos poucos eu fui crescendo, ele foi diminuindo e foi cabendo no meu colo. E assim a música entrou na minha vida, ouvindo muita música, muito rádio, na primeira metade dos anos 70. Até em 74 a TV chegou também trazendo mais música, mais mídia. E aí a gente escutava no rádio de tudo, Novos Baianos. A minha infância é marcada por Novos Baianos, por Secos e Molhados, né? As cantoras do rádio também, os boleros, a música da Venezuela, as rádios venezuelanas, né? Que a gente pegava de noite. E depois o rock and roll, né? E acabei montando a primeira banda de rock dos anos 80, na época chamada Classe Média, mas assim, foi a primeira banda que estreou no Colégio Oswaldo Cruz, quadra lotada. A gente já começou assim com um público de 1000 pessoas, todo mundo da cidade foi ver. Um mês depois estava cheio de banda também, assim. A gente foi em exclusividade durante um mês, depois encheu de banda. E a gente tem aí uma galera que está até hoje aí, mas eu nunca parei. Todo mundo seguiu sua vida para lá, para cá, trabalhando, mas já estamos há 36 anos na estrada e compondo desde o dia que eu aprendi os primeiros acordes. Já fiz a primeira música que tocou no rádio. Gravei meu primeiro disco em 95 no estúdio em Belém. E depois eu fiz curso de áudio em São Paulo, no Instituto de Áudio e Vídeo de São Paulo, e comecei a produzir meus discos e de outros artistas. E ao todo eu já lancei 10 álbuns meus e mais de 60 de outros artistas. Nossa, Ben Charles, vamos conversar bastante hoje sobre essa sua trajetória. Larissa, como é que começa aí teu rolê nas artes visuais? Nas artes, bom, eu venho também de uma formação bem eclética, né? Eu nasci em Florianópolis, Santa Catarina, a Ilha da Magia, a Ilha das Bruxas. A gente tinha muita vivência, né? Vivência com a natureza, vivência com boi de mamão, com todo mundo, um conjunto de brincadeiras populares. Mas aí lá fiz música, fiz um pouco de música, fiz dança, que faço até hoje também. E as artes visuais, no caso a cerâmica, me chega lá pelos 15 anos de idade, quando eu vou fazer o primeiro curso de capacitação. Então, eu chego na técnica da cerâmica, né? Mas aí a caminhada é longa. Eu entro na graduação primeiro em oceanografia e biologia. Olha. E eu lembrei disso escutando a vida do Ben Charles, né, a música dele, me lembrando que eu fui para a graduação em busca de estudar a vida. E aí essa ideia da vida biológica. E quando eu vou para a universidade, eu vou estagiar e ser babá de tartaruga marinha no Projeto Tamar. E aí lá eu vejo que o técnico científico já não era uma boa... Assim, não estava fazendo... não fazia muito sentido. E junto eu fazia artes plásticas e fazia cerâmica e escultura à época. E aí me veio uma motivação. Então, não é essa vida que eu achei que era biológica, da oceanografia, da biologia, é uma vida... Eu estou a fim de pesquisar a vida simbólica, que eu já vinha nessa caminhada desses encontros com algumas linguagens artísticas, e eu já estava, né, na graduação em cerâmica e escultura, num curso de artes visuais. Só que aí eu saio do curso com aquele... Porque saio com um diploma de artista, né? Que é isso, uma coisa que eu vejo muito também hoje em dia nos estudantes que a gente, né, tá em contato na universidade. E aí eu vou para Goiás, vou encontrar os mestres da cultura, me encanto com a cerâmica da mestra Geralda e de todo um conjunto de mestras lá de Goiás. E aí eu chego lá e me dizem: legal, Larissa, que você é artista, mas artistas todos nós somos, né? Porque é do humano criar símbolos, é do humano a criação. Então, e aí, daí em diante, eu fui buscando mergulhar. O que é, então, da criação e qual é o meu papel?
E aí fui fazendo toda a formação acadêmica, né, de pós-graduação, junto com esse encontro, essa vivência sempre com a cultura popular, com a cultura tradicional, e até que chega na universidade e seguimos nesse conjunto aí, nessa busca de diálogo. Nossa, que interessante! Gente, a Larissa é educadora, ceramista, doutora em Ciências Humanas com trabalho acerca do desenvolvimento da imaginação em contexto educativo intergeracional. Ela é mestre em educação e defendeu dissertação sobre as aprendizagens criativas da criança, com ênfase no desenvolvimento da linguagem visual e as interlocuções com as apropriações do movimento, da fala e da especialização do pensar. Ela é especialista em educação infantil, pesquisou o desenvolvimento das funções psicológicas da criança. Ela é graduada em artes plásticas, cerâmica e escultura e atua como professora de artes visuais, licenciatura da Universidade Federal de Roraima. Ela é líder do grupo de pesquisa e coordena o programa de extensão Criação. Ela possui experiência em pesquisa e produção cerâmica e teorias da criação. E o Ben Charles, meus amigos, você que está acompanhando o programa pelas ondas, na 95,9 FM, o Ben Charles é de Roraima. E por ser de um estado distante do eixo Rio-São Paulo, ele não apareceu antes mesmo tendo 10 álbuns lançados em 35 anos de estrada. Seus álbuns são uma ótima opção para quem busca entretenimento com conteúdo poético, social, existencial e estão nas plataformas de streaming também trazendo letras fortes como ambientalismo, poesia e espiritualidade para os dias atuais. É importante espiritualidade, viu? Ben Charles é guitarrista, vocês viram isso no programa. Ele deu aqui um negócio de guitarra que a gente vai já falar sobre isso. Guitarrista de mão cheia. Ben é criador de riffs robustos e solos pentatônicos, não sei nem o que significa essa palavra, tu vai me explicar, que remetem aos clássicos do rock and roll italiano. Ben surpreende trazendo outros ritmos como reggae, a salsa, música eletrônica e ritmos amazônicos para dentro do seu caldeirão sonoro. Em sua trajetória, ele tem momentos únicos como os duelos de guitarra no palco com Pepeu Gomes e com Lani Gordin. Também já dividiu o palco com os Britos, banda formada pelos notórios Jorge Israel, Kid Abelha, Guto Goff e Rodrigo Santos, Barão Vermelho. Esse é o Ben Charles, meu amigo. Olha, vamos acabar esse primeiro bloco com música, porque acho que tem muito papo aqui pro Cruviana de hoje. Bem, é contigo. Vamos lá. Chamar a menina, diz pra ir chamar a Ana, pra viver essa maluma, antes que a chama consuma. Venham ver essa maluma, antes que a chama consuma. Chama consuma. Vai chamar a menina, diz pra ir chamar chama consuma. Venham ver essa alma,
a chama consuma. Venham ver essa mão antes que a chama consuma. Venham ver essa mão antes que a chama consuma. Venham ver essa mão antes que a chama consuma. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. tribo Buriti, que corta o lavrado numa peregrinação fluídica. Caminha em fileiras sem fim, seu destino o horizonte, exímios caçadores de água. Preservá-la está em suas raízes ancestrais. Preservá-la está em suas raízes ancestrais. Elegantes e altos, dançarinos natos, com brincos cacheados e cabelos black power flowers, esvoaçantes ao vento, esvoaçantes ao vento. A tribo Buriti, a tribo Buriti. E voltamos com o Cruviana Universitária de hoje, meu amigo, minha amiga. Eu estou conversando com Ben Charles e Larissa Gonçalves. Larissa, vamos começar esse segundo bloco aqui falando sobre essa produção, coleção Brincadeira de Criança, volume 1, Boitatá e outras histórias. Vamos pegar aqui, Lacerda. Então, essa é uma produção, né, que resulta
de um trabalho de extensão da universidade, mas a vida dela mesmo é feita por professores da rede básica de ensino interessados em levar a arte, porque se fala muito de arte na educação, de objetivos de ter pessoas criativas e autônomas e a importância disso na relação com a arte, mas essas professoras chegaram questionando isso, que na verdade isso era um discurso, mas na realidade não havia isso. E aí a gente foi junto para a escola e criamos essa proposta de construir histórias a partir das próprias crianças, buscando a escuta dos mais velhos. Então eram feitas perguntas, encontros com os avós das crianças dessas escolas, a partir, perguntando sobre os temas. No livro Rio, o tema é educação ambiental, que a escola tinha proposto, e no outro era o tema das lendas indígenas. Então, a partir do saber das histórias dos mais velhos, as crianças, junto com professores e pesquisadores, foram compondo essa história e compondo os desenhos. Isso é um processo, são vários meses. E aí depois a gente então materializa todo esse processo nesse livro. E assim surgiu esse material e surgem outros, No nosso trabalho é de a gente estar reunindo intergeração, criança até idoso, fazendo o Ouroboros da cobra se encontrar, esse Ouroboros intergeracional, para estar nutrindo a criação de todo o coletivo. Não somos nós, educadores, que levamos a criação para a criança, mas a gente se escuta e cria em conjunto. Nossa! E nesse processo de criação, Ben Charles, estou muito fascinado assim, pela sua performance com a guitarra e todo esse... como você se corporifica, Larissa? Como é que é esse aprendizado? Porque é muito potente, A gente está aqui do teu lado e você sente a energia mesmo de alguém que está imerso nessa espiritualidade, musical, visual. Como é que é isso para ti? Pô, eu acho que é isso que você acabou de falar mesmo. A minha espiritualidade se dá através dessa incorporação artística mesmo que ocorre e que já não consigo mais desincorporar, já é uma coisa que já faz parte de mim. A arte, o conceito e a minha existência é uma coisa só. E por isso você nota dessa forma, Sim, e há também uma questão, Larissa, que a gente estava discutindo aqui nos bastidores sobre o conceito de arte, ser artista, e aí a Larissa falando coisas muito potentes do tipo, mas as crianças ensinam tanto pra gente, do ponto de vista E no teatro nós temos isso, E quando eu estou dando oficina de teatro, eu digo, vamos lá, movimentos circulares, dança circular, cai no chão, vira, brinca, eu uso muito a palavra, brinca, joga esse corpo, coloca esse corpo para brincadeira. E quando eu observo aqui o teu trabalho, o trabalho do criar, essa produção, é uma brincadeira no sentido mais ancestral, do ludo, do lúdico, essa palavra, é muito bonito. E é muito séria, essa brincadeira é muito séria, A gente tem essa ideia de que o que é de criança a gente minimiza, vai pro inho, e a brincadeira de criança, a criança está completamente presente, é como num estado de criação mesmo, na brincadeira que ela faz, ela leva muito a sério aquilo, E isso a gente tem que reaprender, porque a gente já foi criança, mas aí a nossa sociedade, a educação vai separando, Por isso também essa ideia do intergeracional, é porque reunido a gente se lembra e segue fluindo, criando sem cessar. Porque essa é a brincadeira, cai no chão, levanta, continua, já pega outra coisa e segue. E assim é a criação. Tanto que tem muitos artistas que estão se voltando mesmo, para a escuta, para o convívio com a criança, para poder se lembrar e seguir nutrindo a própria criação. Que lindeza, Larissa! Nossa, você, meu amigo, que está acompanhando o programa hoje pelas ondas, 95,9 FM, eu estou conversando com Ben Charles e a Larissa Gonçalves. Ben Charles, sobre os teus álbuns, essa caminhada, essa produção musical, como é que é esse processo? Porque cada álbum tem uma identidade, tem um encontro, tem um modo de produção, tem um modo de recepção também. Você quer destacar dessa produção pra gente? Algum trabalho
quando você pensa, né, muitas reflexões se irradiam a partir desse pensamento. Cara, assim, cada álbum é como um filho, né? E eu costumo levar, em média, 2 anos para fazer um álbum, porque eu pesquiso muito, vou atrás. Todo álbum meu não é um álbum com músicas avulsas, com temas avulsos. É sempre parte de um conceito. E aí eu fico trabalhando esse conceito com arranjos diferentes, com poesia, palavras diferentes, ritmos. Mas o álbum todo ele está tratando de um conceito. E então é como se fosse uma tese de mestrado, ou seja, uma monografia, como chama, né? A gente acabou até se tornando conteúdo de estudo acadêmico por causa disso, né? Porque a gente vai buscar a nossa cultura, a literatura da circunfronteira, né? E a gente tem parceiros lá da universidade justamente que nos dão esse apoio. É uma troca mútua, né? Tipo, eu tenho o professor Fábio, que eu acho que do Siquirã, esposo da professora Isabel também. Na biologia, para saber como estão os rios, a floresta. Tem o professor, também agora doutor, Romero Briglia. Também temos parcerias e consultas com o poeta Eliakim Rufino, Neuber Uchoa, Jaime Brasil, que me apresentou a Tropicália, a poesia Pau Brasil lá atrás, para eu poder chegar e olhar para a minha terra e ver que aqui tem uma identidade, uma riqueza, e me fez eu voltar para a minha infância, para a minha origem, de onde eu te falei, né? Com a minha avó Macuxi, a mãe da minha mãe, a vovó Alzira, que mora no céu. Então, esses conceitos todos vão se transformando, e o momento vai nos trazendo a necessidade de colocar ideias para a nossa comunidade, transformar isso em poesia musicada e compartilhar. Que é isso que é o que o artista... o sonho do artista é compartilhar. Então, por isso que a arte transforma. Nossa, que lindeza, que pensamento potente, Ben Charles. E é muito interessante você falando, porque eu aqui pensando, né, Larissa, a oralidade, ele falando de todas essas tramas, né, o reencontro com a infância, essas noções todas de que a nossa vida é formada por tantos elementos, tantos cruzamentos simbólicos, né? E aí você falando dessas referências, olha que bacana isso, você falar de Eliakim, que já esteve aqui, Eliakim Rufino no Cruviana Universitária, e aí... São parceiros, né? Eliakim é meu parceiro, eu já produzi, já trabalhei em 3 álbuns dele, é parceiraço mesmo. Gosto de trabalhar muito com ele, porque ele é um cara sem preconceito. A gente inventa muita moda. Nossa. Com o Neuber também tive o prazer de produzir no meu estúdio em São Paulo, na época que eu morava em São Paulo, montei meu estúdio, o Neuber foi para lá, junto com o Bebeco Pojucando, o Parixara também, a gente fez esse trabalho. Cara, e é isso, a gente é parceiro de todo mundo aí que está aí lutando pela nossa cultura. Que legal, essa coisa da parceria. Bebeco também esteve aqui no Cruveiro Universitária falando dessa questão da produção, mas é impressionante, Larissa, como nós às vezes esquecemos da nossa potencialidade máxima, que é a imaginação. A imaginação, né? A criação, é esse se permitir se jogar, estar no jogo. Exatamente, né? Seguir jogando. E o tanto que isso é nutrido quando a gente está no coletivo, né? Essa imaginação também ela é muito potencialmente mais desenvolvida a partir desse coletivo, do encontro com as pessoas, né? Eu falo isso porque dentro da academia, que é essa voz, né, que eu trago aqui também, as coisas estão todas separadas, né? E cada um na sua sala, cada um no seu conhecimento, cada um na sua gaveta. Não tem como criar esse tipo de criação nessa qualidade que a gente está falando aqui, né? Porque também a criatividade é uma palavra... tem o Charles Watson, um pesquisador aqui no Brasil da criatividade, ele diz que ele não aguenta mais ouvir essa palavra, e é o objeto dele de estudo, porque ele diz que até sorvete é criativo, né? Mas o que é a criatividade mesmo? O que é a criação? Isso vem da imaginação, só que a gente ainda tem medo da imaginação, porque a imaginação ela é a base nutritiva da racionalidade, mas ela também é o puro devaneio. É o Baco e Dionísio, né? Essas duas qualidades da imaginação.
Então, esse medo do devaneio, do se perder no labirinto do devaneio, é o que foi separando, né, a razão da imaginação. Mas sem ela, a querida imaginação, não tem nem racionalidade, nem coisa nenhuma. E quanto mais a gente consegue acolher a imaginação, mais a gente dá conta de curar, de criar, de transformar e de agir nas mais variadas áreas, né, que o humano se colocou para fazer, né? Porque a UNB foi criada a partir dos cursos criativos, porque Darcy Ribeiro dizia, é preciso começar a criar. Todo mundo vai, o médico precisa da criação e o economista, o sociólogo, todos, né? Então tá mais do que na hora de a gente se lembrar disso, né? E retornar para criar, costurar de novo a rede. Nossa, que maravilha! Esse é o Cruviano Universitária de hoje, meu amigo, minha amiga, não sai daí que tá bom demais o papo. Vamos terminar esse segundo bloco com Ben Charles arrasando aí na guitarra. E felicidade, a espera não existe quando a existência é plena. Quanto amor maior que qualquer quanto, ser de luz, ser da água encantada, pagelança nos altiplanos, pagelança nos altiplanos, Macunaíma renasce em cada um de nós. Criança, criança, Curumim, Cunhatã, e felicidade, a espera não existe quando a existência é plena. Quanto amor maior que qualquer quanto, ser de luz, ser da água encantada, pagelança dos altiplanos, pagelança dos altiplanos, Macunaíma renasce em cada um de nós. Criança, Curumim, Cunhatã, Curumim.
95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Humana é a raça, a vida é uma Ana, há muitas vidas em desgraça. A graça da vida é a massa, é a massa, é a massa, é a massa. A massa acha a graça da vida, a graça nem liga. Porque tudo passa na vida, ela acha, ela acha, ela acha. Nós do Norte somos fortes, meu amigo, minha amiga, e voltamos com o Cruviana Universitária, minha gente. Hoje eu estou entrevistando aqui o Ben Charles, com essa guitarra, essa letra, essa sonoridade maravilhosa. E estou conversando também com a queridaça professora, doutora, pesquisadora, artista, Larissa Gonçalves. Larissa, vamos começar esse terceiro bloco agora, falando dessa instalação que está aqui na nossa mesa, na mesa do Cruviana. E queria que tu falasse um pouquinho dessa instalação, dessa obra de arte que você trouxe aqui para partilhar com o nosso público. E, joia, é um convite, na verdade, né? Toda arte ela é um convite. Ela é um convite para conexão. E no caso da visualidade, é sempre um texto imagético. Toda arte é representação, é imagem. E da visualidade isso fica mais claro, né? Então, esse trabalho aqui, com uma panela original, makushi, feita pelas mestras, né? E esse era o modelo da panela original, né? Depois, por conta da questão de comércio, de venda e da necessidade, então foram pedindo alças e outras coisas, e tampa, que também não tinha. Enfim, essa é uma panela, é a visão de uma panela original, trazendo essa memória toda, porque, inclusive, tem as mãos das mestras aí. E, a partir dessa panela, um objeto utilitário tão conhecido para a gente aqui no Norte, sim, e tão já conhecido e querido por outros lugares, eu convido a olhar para dentro com essa instalação, né? E o que tem lá dentro, né? E é um pouco isso que eu busco com o meu trabalho. Não só com trabalho plástico, né? Porque aí que está, isso é um trabalho de arte, para mim é um trabalho plástico. A arte está quando eu reúno isso com o trabalho com as crianças, com a pesquisa teórica também, porque a gente fala que arte é para todos e todo mundo cria, mas se a gente quer conhecer da arte, a gente tem que estudar. Porque tem um conhecimento, assim como tem um conhecimento de todas as áreas de conhecimento, né? E exige labor teórico e criativo. E essa é uma outra proposição, né, plástica, que é um jogo, um jogo lúdico, visual lúdico. Ela pode ser isso que está aí, e aí vai ter também inúmeras possibilidades de interpretação, né, de leitura, enquanto uma imagem, mas ela é também um jogo, e tu pode ir abrindo concretamente, né, interagindo com a obra e brincando com a obra, compondo a partir do que tu quiser outras formas, né? Com esses vários planetas, com esses vários círculos de onde tudo brota, né? Tudo brota de um ponto, de um círculo. A vida biológica, meus filhos iam adorar. Plástica. E aí a ideia é essa, né? E ao mesmo tempo a dureza da argila, que passa por 1000 graus, 900, 600 graus, né? As temperaturas de queima,
com delicadeza de pétalas, de flores, né? E aí a ideia da transformação, né? É preciso passar pelo fogo para se transformar e tornar a argila cerâmica, a vovó Barro, porque aqui a argila ainda tem uma dona e tem nome, e é a vovó Barro, a argila, né? E essa vovó curte muito entrar no fogo e se transformar na cerâmica. E a gente, né? Nessa ideia de que a arte começa aqui dentro, né? Então a ideia desse trabalho, olha para dentro. A gente está sempre olhando para fora, né? E as artes visuais é um chamado o tempo todo para a imagem externa. Mas da onde que brota isso? Quem sabe a gente dá um tempinho e olha para dentro? Porque, na real, tudo que está fora brotou de dentro. Nossa, que lindeza, meu amigo. Você que está assistindo esse programa hoje e está curtindo também nas ondas da rádio. Larissa, nossa, Larissa, como é tocante a tua fala, como é potente. De fato, há uma coisa, como eu sou um cabra da performance, né? Então, eu acho que tudo é performance. E tem a simbologia também da origem, né? Do Sim. ovo, né? Sim. Que é a origem de tudo também. Exatamente. Nossa, muitos atravessamentos, né, Larissa? Sim, e esse que é o legal, né? Isso que é a arte, né? São essas várias camadas de possibilidade de leitura, de interpretação, de conexão, de visão, de ampliação do olhar. Né? A arte, para mim, é ampliação do olhar. E, para isso, precisa de estudo, sim. Precisa... É o labor, né? A Fay Gostrower, que a gente estava conversando aqui em outro momento, uma grande pesquisadora, artista, professora de arte. Ela, num trabalho, ela tem vários textos publicados sobre a criação, num deles, processos criativos, criatividade e processo de criação, perdão. Ela fala que, para criar, precisa labor. Como tu diz a tua pesquisa, né? É pesquisa, sim. A arte não é feita de um dia para o outro numa grande inspiração. A inspiração faz parte, mas tem que ter o suor, tem que ter o labor, né? E que, se não se materializar, e para se materializar também, tem que ter toda a imaginação da matéria. A Faiga coloca isso. Tem toda uma pesquisa, porque uma coisa é criar com a vovó Barro, outra coisa é criar a pintura, outra coisa é a música. Cada uma das linguagens artísticas, elas têm processos que são íntimos da própria linguagem. Elas vão movimentar a nossa criação e a nossa imaginação de acordo com o material, com os elementos que enfim, a gente vai reunir para criar aquilo que se deseja. Nossa, que lindeza essa fala, que fala potente. Às vezes os meus alunos, eu sou professor da História da Arte, nas artes visuais, e os alunos ficam me questionando: professor, por que eu tenho que estudar a História da Arte, Renascimento, Idade Média, Roma, enfim? Eu digo, porque é importante, é conhecimento. Até para você desconstruir isso depois, no teu objeto, no teu labor, né? E as falas de vocês, eu lembrando muito num poema aqui, não sei se é do Olavo Bilac, Ora e Lima e Sua, né? E do sofrimento também do processo artístico, né? Porque às vezes as pessoas tendem a achar que a fruição é algo apenas da fruição do belo, né? De que aquilo não traz dor, não traz sofrimento, e traz também, porque é inerente do processo, né? Do ponto de vista da criação, nada é tão... não é uma iluminação do nada, né? Tudo é caminhada. Para você ter os insights criativos, você tem que ter conteúdo, você tem que ter premissa. E a premissa é essa riqueza. Isso comigo ocorre na antropofagia. Legal. Modernista, né? Bacana. Bem, Charles, vamos falar um pouquinho sobre o mercado musical em Roraima. Como é que você está aí nesse rolê, nesse cenário do mercado musical? Como é que você vê esse mercado musical pós-pandemia? Pois é, a pandemia deixou a gente parado esse tempo todo e muito ansioso. E aí eu voltei para cá, passei a pandemia no Nordeste, mas eu estou buscando lugares onde acolham o nosso trabalho autoral, nosso trabalho já de 36 anos, né? Nosso trabalho com 10 álbuns lançados, conteúdo, muita pesquisa, né? Eu sou um pesquisador independente, né? Me tornei conteúdo de estudo acadêmico por ser um pesquisador independente. Então, eu estou buscando os lugares mas são poucos, é muito difícil, sabe? Eu consegui tocar na feirinha da Toca da Bruxa e nenhum outro lugar ainda, né? Tô buscando lugares. Então, por favor,
95-98413-5500 para contactar com a gente, para buscar nosso show. A gente está oferecendo esse show que é todo produzido no celular, no aplicativo do celular. Eu reprogramei as bases, os arranjos dos meus discos no celular, né, que eu também dou aula de produção no celular, produção musical no celular. E a ideia é isso, é trazer isso ao palco. Então é um show simples, eu posso tocar num cantinho de um bar, de uma pizzaria que receba isso, né? A outra coisa que eu estou também empreendendo agora, eu estou abrindo uma lojinha na minha casa, ali na Major Williams, no caminho do Babazinho, perto da Ering, e que é uma loja, mas não é uma loja com capitalismo frio. Na verdade, é uma loja de instrumentos usados, pedais usados. A gente vai trocar, você traz, eu troco, ou eu compro, ou eu posso vender para você. Também vou dar manutenção em instrumentos. O lance é a gente se encontrar, falar sobre música, sobre cultura, e um dia na semana a gente vai fazer uma jam para os músicos chegarem a tocar lá. Eu já tive esse projeto em 2002. Fechei em 2004, quando fui morar em São Paulo. Agora que eu voltei para cá, vou fazer isso de novo. A gente está buscando agora os recursos e logo mais a gente vai estar estreando. Que bacana, Ben Charles, essa tua ideia. Essa loja vai florescer e você vai ser muito importante para os músicos de Roraima, para a comunidade artística. E aí te desejar, né, sucesso desde já nesse processo todo, que possa chover aí de muitos chamamentos pra noite. Eu acho que muito depois obrigado. Desse Cruviano, quando a galera ouvir esses solos, né, Larissa? E ver essa visualidade aí na TV, meu amigo, você vai ter trabalho aí, chamamentos todas as noites aí, na noite roraimense. Sejam bem-vindos os convites. Estarei lá com todo o amor e corpo e alma. Larissa, tem uma menina ali em Mucajaí que viu a tua trajetória, né, de ceramista, ela está muito animada, ela está olhando para ti agora nesse exato instante falando, nossa, a Larissa é maravilhosa, eu quero fazer isso porque eu também tenho domínio, a Vovó Barro também me chama, eu quero poder experienciar isso como jornada, como caminhada profissional, acadêmica, artística. O que tu diria para essa menina? Vá em busca. O chamado da vovó é uma busca para olhar para dentro, e esse olhar para dentro é ir em busca das próprias raízes, né? Então, a ideia é sempre buscar se conectar com as referências, né? Qual é o teu solo, da onde tu parte, com essa vontade de criar, né? E esse solo é variado, é diverso, né? As referências são referências teóricas de livros, são as referências dos teus ancestrais, né? Dos nossos ancestrais. É a referência da vovó Barro, que é esse ser maravilhoso, encantado, invisível, né? Criar é se conectar com o invisível também, para alimentar a criação visível, né? Então é isso, em busca disso, com muita motivação, né? A arte é um campo de conhecimento, é uma área de conhecimento, tem muita coisa, né? A criação é a base do fazer artístico, mas as artes, dentro da visualidade e todas as outras linguagens, tem muito campo, né? E aí é nesse encontro consigo mesmo, é o convite da panela, né? Em busca do coração, é que daí a motivação e tudo mais vai crescendo. Nossa, que lindeza! Meu amigo, minha amiga, o Cruviano Universitário de hoje está acabando. Papo bom, música boa, e eu quero agradecer desde já a presença. Larissa, muito obrigado por essa partilha, por essa suavidade oral que você tem para falar de temas tão importantes para a gente, que é a infância, a criatividade, a imaginação. Você é um orgulho para a nossa universidade como professora. Quero te agradecer pela tua presença aqui. Eu que agradeço, né? Um prazer grandão estar aqui. Que legal, né? Esse trio aqui. E mais que tudo, te parabenizar toda a equipe. Esse programa é um programa muito especial, muito potente, né? Que é a tua palavra. Toda a equipe. Porque traz a visão, né? Do que está sendo produzido aqui, traz a lembrança, a força da arte, e com muita poesia, muita beleza, muito encantamento. Parabéns e muito agradecida de estar aqui contigo também. Prazer também. Nossa, eu quero agradecer demais Ben Charles. Eu até perguntei, gente, no início, mas Ben Charles de Benjamin? Aí ele até, não, vou pontuar aqui onde é que vem, de estar bem, né? Dessa espiritualidade, desse bem maior, ou desse bem
que nós precisamos, né, Ben Charles? Eu quero te agradecer pela tua presença aqui, você é potente demais, eu fiquei abismado, querido, maravilhado com a tua força na guitarra, né? Como você transmite essa paixão, esse estudo, né? Essa performance toda. Então, muito obrigado por brindar aqui a gente com a tua performance, com o teu carinho, com a tua paixão, né, pela música, por tudo isso que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigado, eu fico honrado de estar aqui, ouvir suas palavras, da professora também, e a gente está junto, né? Tá junto na mesma batalha, na militância pela nossa cultura, pela nossa identidade, né? Pelas políticas de paz através da cultura. Nossa, que maravilha! É isso, meu amigo, minha amiga, eu deixo meu abraço aqui, Chesco Alves, apresentador deste programa Cruviana Universitária, e a gente vai terminar esse programa com muita música, com Ben Charles. Alguma coisa sobre Cruviana, Ben Charles? Sim. Olha que lindeza! É isso, um abraço fraterno, muito axé na nossa vida! Raiando do sol, o som do sal da terra, o solo do roxinol, o vento lambe a savana, tirando o pó e o mormaço. Pega a coberta que vem cruviana, traz a costela que eu não sou de aço. O amor se faz presente no coração. Vida de caboclo, vida de caboclo, vida de caboclo, não se acaba nem fica pouco. Raiando do sol, o som do sal da terra, o solo do roxinol, o vento lambe a savana, tirando o pó e o mormaço. Pega a coberta que vem cruviana, traz a costela que eu não sou de aço, não. E assim o amor se faz presente no coração. Vida de caboclo, vida de caboclo, vida de caboclo, não se acaba nem fica pouco.